Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula nós vamos trabalhar com geometria espacial e relações entre grandezas. O foco será reconhecer sólidos, identificar medidas relevantes, escolher fórmulas de área e volume, converter unidades e interpretar capacidades. Tá? Esse tema ele é importante porque aparece tanto em matemática e eventualmente também em situações de física e química, especialmente quando o enunciado fala de recipientes, de caixas, de reservatórios, de objetos, né, especialmente objetos tridimensionais, ou até mesmo de escalas. Tá? Na capa aparecem algumas formas e algumas fórmulas que antecipam o percurso da aula. Tá? A fórmula V é igual a beta vezes H representa o volume de prismas e cilindros. Área da base vezes altura. Tá? A fórmula V é igual a beta vezes H dividido por 3 representa o volume de pirâmides e cones. 1/3 da área da base vezes altura. Tá? Também aparecem conversões importantes. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, né? Entre outras coisas que a gente vai ver aí ao longo da aula, tá? Nós podemos entender essa aula de duas maneiras, tá? A primeira forma é uma aula de figuras espaciais, vamos reconhecer prismas, cilindros, cones, pirâmides e cubos, tá? Pela segunda forma é uma aula de unidades e interpretação. Precisamos saber se a pergunta pede comprimento, área, volume ou capacidade. A frase final ela resume o cuidado principal. Em geometria espacial, a pergunta quase sempre depende de distinguir área, volume e unidade. Tá? Em outras palavras, não basta saber a fórmula. É preciso saber o que está sendo medido e em qual unidade a resposta deve aparecer, tá bom? Beleza. Vamos para os objetivos da aula, então. Temos os objetivos da aula. Ao final, espera-se que o candidato possa reconhecer prismas, pirâmides, cilindros, cones e seus elementos, tá? Diferenciar a área total, volume e capacidade, aplicar fórmulas de volume e área com unidades adequadas, interpretar planificações e figuras tridimensionais, converter centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitros e litros e usar estimativas para verificar se a alternativa é coerente. Vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas. Reconhecer um sólido significa o quê? Perceber a sua base, suas faces, sua altura e sua forma. Por exemplo, um prisma tem duas bases paralelas e faces laterais planas. Já o cilindro ele tem bases circulares e superfície lateral curva. Tá? Então, diferenciar área e volume é uma das partes mais importantes da aula. Tá? A área mede superfície, por isso usa unidade quadrada, como centímetro cúbico ou metro cúbico. O volume mede espaço ocupado, por isso usa unidade cúbica, como centímetro cúbico ou metro cúbico. E capacidade é uma forma de interpretar volume em recipientes, normalmente usando litros ou mililitros, tá? Dito de outra maneira, a questão pode até parecer apenas uma conta, mas antes da conta vem uma decisão. Estou calculando contorno, superfície, espaço interno ou capacidade. A ideia central do slide é essa. Cada tipo de medida usa unidade e raciocínio diferentes, tá bom? Vamos lá. Esse slide mostra por que a geometria espacial aparece em diferentes áreas de exatas. Tá? Em matemática ela aparece em sólidos, áreas, volumes, planificações, escalas, estimativas. Tá? Muitas questões pedem o volume de uma caixa, a área total de um cubo, a capacidade de um reservatório ou a comparação entre sólidos semelhantes. Tá? Em física, a geometria
espacial, ela pode aparecer em densidade, deslocamento de volume, recipientes, pressão e unidades. Por exemplo, quando calculamos densidade, usamos massa dividida por volume. Se o volume estiver em centímetros cúbicos e a capacidade em litros, a conversão precisa estar correta. Em química, o tema pode aparecer em capacidade, volume, concentração, recipientes e conversões. Uma solução ela pode ser ou centímetros cúbicos, e o candidato precisa reconhecer relações como 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, tá? Então, o roteiro da aula ele começa pelo reconhecimento dos sólidos e seus elementos, depois nós passamos por áreas e volumes, prismas e cilindros, pirâmides e cones, capacidades e estimativas, tá? A aula prioriza a leitura da figura, escolha da fórmula, cálculo manual e conversão de unidades e conferência de ordem de grandeza. Ou seja, a questão não termina no número, ela termina na interpretação do número. Tá legal? Aqui a gente vai retomar um resumo essencial, tá? São algumas fórmulas que a gente já viu, a gente vai ver novamente, tá? É um resumo das fórmulas e relações mais importantes. Para prismas e cilindros, o volume é dado por V é igual a A beta vezes H. Isso significa área da base vezes altura. A ideia é imaginar várias bases iguais empilhadas ao longo de uma altura. Tá? Para pirâmides e cones, o volume é V é igual a AB vezes H dividido por 3. Tá? Então, o fator 1/3 é decisivo. Tá? Com a mesma base e a mesma altura, uma pirâmide tem 1/3 do volume do prisma correspondente, tá? E um cone tem 1/3 do volume do cilindro correspondente, tá? A área total é diferente de volume. A área total é a soma das áreas das faces. É igual a gente faz com um retângulo, igual a gente faz com um triângulo, né? O triângulo, no caso, a gente divide por 2 e tal. Então, a área total é a soma das áreas das faces, ou a área lateral mais a área da base ou das bases, né? O volume mede o espaço ocupado, né? Então, podemos explicar assim: se você fosse pintar a parte externa de uma caixa, calcularia a área. Se fosse saber quanto cabe dentro dela, calcularia o volume, tá? As conversões principais também aparecem aqui. Por exemplo, 1 dm ao cubo é igual a 1 litro, 1 cm, centímetro ao cubo, é igual a 1 mililitro, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? A regra de leitura no final do slide é muito importante, ou seja, antes de calcular, identifique se a questão pede contorno, superfície, espaço ocupado ou capacidade do recipiente, tá bom? Beleza, então. Nesse slide, nós organizamos 3 sólidos muito comuns, que são o prisma, o cilindro e o cone, tá? O prisma, ele tem 2 bases paralelos e faces laterais planas, tá? Um paralelepípedo, por exemplo, é um tipo de prisma, tá? O cilindro, ele tem 2 bases circulares e uma superfície lateral, tá? E o cone é uma base circular e um vértice, tá? Como se fosse um triângulo arredondado, tá bom? O ponto mais importante é entender a altura do sólido, tá? A altura não é sempre uma aresta inclinada, tá? Em prismas e cilindros, a altura é a distância entre as bases. Em pirâmides e cones, é a distância perpendicular da base até o vértice, tá? Então, podemos explicar de outra forma. A altura é medida que indica quanto o sólido sobe perpendicularmente em relação à base. Se o desenho mostra uma lateral inclinada, essa lateral pode não ser a altura. Em cones, pirâmides, por exemplo, a giratriz ou uma aresta inclinada não deve ser confundida com a altura, ok? Então, esse cuidado ele evita um erro comum, substituir
na fórmula uma medida inclinada quando a fórmula pede a altura perpendicular, tá? Em prova objetiva, uma alternativa errada pode sugerir exatamente pode surgir exatamente esse tipo de troca, né? Então, o pessoal costuma calcular erros que você pode cometer e colocar como respostas, né? Tá bom? Agora vamos resolver a primeira questão. O enunciado lhe apresenta uma caixa retangular de 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, tá? A pergunta é o volume da caixa. A caixa retangular é um paralelepípedo, tá? Para calcular o volume, multiplicamos as três dimensões, comprimento, largura e altura, tá? Então a fórmula ela pode ser escrita como V é igual C vezes L vezes H. Como todas as medidas estão em centímetros, o resultado ficará em centímetros cúbicos, tá? Então podemos entender esse volume de duas formas. Pela primeira forma, estamos calculando quanto espaço existe dentro da caixa. Pela segunda forma, podemos imaginar camadas retangulares. Cada camada tem área de 40 por 30 e existem 20 camadas ao longo da altura. Bacana pensar dessa forma, né? A dica do slide, ela já orienta o caminho. Em paralelepípedos, volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, né? É exatamente a fórmula que a gente viu antes, tá? Então, o cuidado será fazer essa multiplicação manualmente sem pular diretamente para o resultado, tá? Então, atentem-se ao passo a passo para fazer. É simples, mas é interessante fazer passo a passo para que você não pule sem querer nenhuma etapa, tá? Então, o volume do paralelepípedo é igual ao volume, V é igual ao comprimento, vezes largura, vezes altura, tá? Então, eu tenho 40 vezes 30 vezes 20. 40 vezes 30 é igual a 4 vezes 3 vezes 100, tá? 12 vezes 100 é igual a 1.200, tá certo? Entenderam a ideia, não? Por que 4 vezes 30? Por que 4 vezes 3? Para facilitar a conta aqui, é 12, né? 12 vezes 100, que eu coloquei os dois zeros aqui, tá? É igual a 1.200, tá? Então, 40 vezes 30 é 1.200, tá? Agora eu tenho a parte do 20, né? 1.200 vezes 20, eu posso calcular 1.200 vezes 2 vezes 10. Né? Quanto que é 1.200 vezes 2? 2.400, tá? 2.400 vezes 10, 24.000, tá? Então, 24.000 centímetros cúbicos é a área do meu paralelepípedo, tá bom? Portanto, a alternativa C, tá? A alternativa C é a alternativa correta, tá? Vamos lá, agora falar de volume e capacidade. Essa relação entre volume e capacidade, esse é um ponto muito importante em questões com reservatório, caixa d'água, recipientes, tanques e embalagens, tá? As conversões principais são 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 decímetro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Tá? Então, essas relações elas permitem sair de volume geométrico para uma capacidade em litros. Tá? Podemos explicar de duas formas. Pela leitura geométrica, tá? Centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, medem espaço em 3 dimensões. Pela leitura prática, mililitro, litro, medem capacidade, isto é, quanto líquido cabe em um recipiente. A ponte entre essas duas leituras é a conversão. O cuidado final do slide ele é decisivo. Converter medida linear não é o mesmo que converter volume. Tá? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, mas 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá? Isso acontece porque o metro cúbico ele envolve 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Portanto, o fator 100 aparece 3 vezes. Tá legal?
Beleza, então. Vamos para uma questãozinha aqui, para a gente resolver. Questão 2, a segunda questão apresenta um reservatório retangular com medidas de 80, 50 e 40 centímetros. O enunciado informa 1000 centímetros cúbicos, correspondente a 1 litro, e pergunta a capacidade do reservatório. Tá? A resolução ela tem duas etapas. Primeiro calculamos o volume em centímetros cúbicos, porque todas as medidas estão em centímetros, tá? E depois convertemos o volume para litros, usando a relação 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, podemos entender a questão de duas maneiras. Pela geometria, trata-se de um paralelepípedo e o volume é o produto das três dimensões. Pela interpretação prática, o reservatório é um recipiente, então a resposta final deve ser dada como capacidade em litros, tá? A dica do slide, ela resume o caminho. Calcule o volume em centímetros cúbicos e depois converta para litros. Então, vamos abrir os cálculos no próximo slide para a gente evitar erro de multiplicação ou de zeros, tá? Beleza? Então, eu tenho lá medidas do reservatório, 80 centímetros, 50 e 40 centímetros, tá? Então, o volume é igual a 80 vezes 50 vezes 40, tá? 80 vezes 50 é igual a 4.000, tá? Agora, 4.000 vezes 40 é igual a 160.000, tá? Logo, V é igual a 160.000 centímetros cúbicos, tá? Como 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro, fazemos 160.000 dividido por 1.000, que é igual a 160, tá? Então, 160 litros, portanto, tá? Alternativa C. Beleza? Ótimo. Se ficou em dúvida, pausa o vídeo aí, olha as contas, faz as anotações, tenta fazer sozinho, tá? E vamos em frente. Tá? Agora a gente vai falar sobre prismas e cilindros. Tá? Embora tenham formatos diferentes, a estrutura do cálculo de volume é a mesma. Volume é igual a área da base vezes a altura. Tá? No prisma, a base ela pode ser triangular, retangular, hexagonal ou outro polígono. Tá? Primeiro calculamos a área dessa base e depois multiplicamos pela altura. No cilindro, a base é circular, então a área da base é π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? πr ao quadrado, tá? O πr aí de novo. Por isso, o volume do cilindro fica V igual a πr ao quadrado vezes h. Então, podemos explicar essa fórmula de duas maneiras. Pela primeira, imagine empilhar cópias iguais da base ao longo da altura, né? Assim como a gente fez no paralelepípedo, lembra? Então, quanto maior a base, maior o volume. Quanto maior a altura, maior o volume. Pela segunda, pense em área do chão multiplicada pela altura do sólido. A frase do slide ela resume bem essa ideia. Nos dois casos, a ideia é empilhar bases iguais ao longo da altura. A diferença é que a base do cilindro é circular. Então, para cilindros, o cuidado especial é elevar o raio ao quadrado e não confundir raio com diâmetro. Tá? O raio é a metade do diâmetro. Tá? O diâmetro é o dobro do raio. Tá? Beleza, então. Vamos para uma questão, então. Questão 3, a terceira questão, ela apresenta um cilindro com raio de base igual a 3 centímetros e altura igual a 10 centímetros. O enunciado pede o volume, usando π igual a 3. Como o sólido é um cilindro, nós usamos V é igual a πr ao quadrado vezes h. Então, o raio deve ser elevado ao quadrado. Esse é um erro comum. Algumas pessoas elas multiplicam apenas por 3, esquecendo que a área da base circular é π vezes r ao quadrado. Então, nós podemos entender a questão por duas leituras diferentes, tá? A primeira leitura é a seguinte: basta substituir π, r e h. Pela leitura geométrica, primeiro calculamos a área da base circular, depois multiplicamos essa área pela altura do cilindro. A dica do slide chama atenção para o ponto principal. O cilindro V igual a πr ao quadrado vezes h, atenção, o raio ele deve ser elevado ao quadrado. Então, vamos resolver no próximo slide abrindo a potência e as multiplicações, tá? Vamos lá? Então, dados raio igual a 3,
centímetros, altura igual a 10 centímetros e π igual a 3, tá? Então, o volume do cilindro é igual a V πr ao quadrado vezes h, tá? Substituindo, nós temos V é igual a 3 vezes 3 ao quadrado vezes 10. Primeiro, eu vou resolver a potência, tá? Lembra da ordem de resolução de operações matemáticas, a ordem hierárquica lá, né? Pesquise sobre PEMDAS, tá? Potência 3 ao quadrado é igual a 9, tá? Então, 3 vezes 9 vezes 10, quanto que vai dar? 3 vezes 9 é 27, vezes 10, 270, tá? Então, o volume é 270 centímetros cúbicos, tá? Que é a alternativa C. Beleza? Ótimo. Agora, vamos falar sobre pirâmides e cones. A diferença mais importante em relação a prismas e cilindros é o fator 1/3, tá? Então, a pirâmide e o cone tem volume igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Para uma pirâmide, a fórmula V é igual a beta vezes H dividido por 3. Para o cone, como a base é circular, a área da base é πr ao quadrado. Então, a fórmula fica V é igual a πr ao quadrado vezes H dividido por 3, tá? Então, vocês lembram que o triângulo a gente dividia por 2? E aqui a gente divide por 3, né? Olha que interessante, né? Podemos explicar de duas formas isso, né? Pela comparação, a pirâmide tem 1/3 do volume de um prisma com a mesma base e a mesma altura, tá? Da mesma forma, um cone tem 1/3 do volume de um cilindro com a mesma base e a mesma altura. Pela interpretação geométrica, a pirâmide e o cone, eles afunilam até um vértice, por isso ocupam menos espaço do que o sólido reto, tá? Faz sentido, não faz? Vai afunilando assim, né? Então, a frase final do slide, ela resume, né? Com a mesma base, a mesma altura, pirâmide, cone, tem 1/3 do volume do prisma, ou do cilindro, né, correspondente. Em prova, esquecer esse divisor, 3, costuma levar a uma alternativa exatamente 3 vezes maior que a correta. E ela vai estar lá te esperando, tá? Então, a quarta questão agora, ela apresenta um cone com raio da base igual a 6 centímetros e altura igual a 12 centímetros. O enunciado pede o volume, tá? Então, usando π igual a 3. Como o sólido é um cone, usamos V igual a πr quadrado vezes h dividido por 3. A dica do slide sugere uma estratégia mental útil, tá? Então, calcule o volume do cilindro correspondente e divida por 3. O cilindro correspondente teria a mesma base e a mesma altura. Então, nós podemos resolver de duas formas. Pela forma direta, substituindo os valores da fórmula do cone, e pela forma comparativa, né? Calculando πr quadrado vezes h, como se fosse o cilindro e depois dividido por 3. Tá? As duas chegam, obviamente, ao mesmo resultado. Então, nessa questão, há uma simplificação interessante, como π igual a 3 e a fórmula divide por 3. Esses fatores podem se simplificar. Então, vamos mostrar isso linha a linha no próximo slide, tá? Beleza. Então, dados R igual a 6 centímetros, H igual a 12 e π igual a 3. Né? Então, nós temos o volume do cone, que é V igual a πr ao quadrado vezes H dividido por 3. Tá? Substituindo, nós temos 3 vezes 6 ao quadrado vezes 12 dividido por 3, tá? 6 ao quadrado, 36, né? Então, 3 vezes 36 vezes 12, quanto que vai dar? Dividido por 3, tá? O fator 3, numerador, é o divisor, então ele pode se simplificar, né? Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3 e multiplicar só o 36 por 12, tá certo? Quanto que é 36 vezes 12? Tá? 36 vezes 12 é igual a 36 vezes 10 mais 36 vezes 2. 360 mais 72, portanto, 432, tá? Beleza? Então, o volume é 432 metros cúbicos, alternativa D, tá? Vamos falar agora sobre
área total, vamos diferenciar na realidade, né? Área total, volume e planificação, tá? A área total, ela mede a superfície externa do sólido. Se a questão fala em pintar, revestir, cobrir, construir a superfície, provavelmente ela está querendo a área, tá? O volume mede o espaço ocupado pelo sólido. Se a questão fala de capacidade, espaço interno, quantidade que cabe ou deslocamento de volume, provavelmente ela pede volume ou capacidade, tá? A planificação ela ajuda a enxergar todas as faces abertas do plano, tá? Em um cubo, por exemplo, a planificação mostra 6 quadrados, tá? Imagine 6 quadrados abertos assim, né? Por isso a área total do cubo é AT igual a 6A ao quadrado, tá? Em um paralelepípedo há 3 pares de faces, AB, AC e BC. Por isso AT é igual a 2 vezes, aí entre parênteses você tem AB mais AC mais AB, né? No cilindro a área total combina as duas bases circulares e a área lateral, tá? Então nós podemos explicar com uma analogia, né? A área total é como a quantidade de papel necessária para encapar o sólido, né? Volume é o espaço que o sólido ocupa ou que cabe dentro dele. Então a troca entre centímetros quadrados e centímetros cúbicos é um dos erros mais comuns em questões desse tema. Vamos para a quinta questão agora. A quinta questão apresenta um cubo com aresta de 5 centímetros. A pergunta é: a área total da superfície desse cubo? Tá? O ponto central é perceber que a questão ela pede área total, não volume. Então, como a área, a unidade será centímetros quadrados, não centímetro cúbico. Tá? O cubo tem 6 faces e cada face é um quadrado de lado 5 centímetros. Então podemos resolver de duas formas. Pela fórmula direta, usando AT é igual a 6A ao quadrado, e pela forma visual. Tá? Nós calculamos a área de uma face e multiplicamos por 6, porque todas as faces do cubo são congruentes. Tá? A dica do slide orienta justamente essa leitura. O cubo tem 6 faces quadradas congruentes. Então vamos calcular a área de uma face e depois multiplicar por 6. Tá? No próximo slide a gente vê isso em detalhes. Tá? Tem lá a área do cubo. Tá? A é igual a 5 centímetros. Cada face do cubo é um quadrado de lado 5 centímetros. Tá? Então a área de uma face é 5 ao quadrado, ou seja, 25 centímetros quadrados, tá? O cubo possui 6 faces congruentes, logo ele tem 6 vezes 25. 6 vezes 25 é igual a 150, beleza? Ótimo. Tá? Então 150 centímetros cúbicos, logo é a alternativa alternativa E. Beleza? Beleza. Bom, agora vamos estudar como medidas mudam em sólidos semelhantes. Se todas as medidas lineares são multiplicadas por K, os comprimentos multiplicam por K. Isso é a razão linear. Tá? Então, as áreas multiplicam por K quadrado. Por quê? Porque a área envolve duas dimensões. Por exemplo, se o lado de um quadrado dobra, sua área não dobra, ela fica 4 vezes maior. Os volumes multiplicam por K ao cubo. Né? Por quê? Porque o volume envolve 3 dimensões. Se a aresta de um cubo dobra, o volume fica 2 ao cubo, ou seja, 8 vezes maior. Tá? Então, podemos explicar de outra forma. Comprimento depende de uma direção. Área depende de duas direções, comprimento e largura. Volume depende de 3 direções, comprimento, largura e altura. Por isso, a mesma mudança linear aparece elevada a uma, duas ou a terceira potência. Tá? Esse é um ponto muito cobrado em questões de escala. Tá? A frase final ela resume o seguinte: comprimento varia com K, área varia com K ao quadrado, volume varia com K ao cubo, tá bom? Beleza, então, vamos para mais uma questãozinha. Sexta questão diz que o cubo da aresta de 4 centímetros foi ampliado para um cubo semelhante de aresta 8 centímetros. A pergunta é: o volume do novo cubo é quantas vezes o volume do cubo original?
Primeiro, identificamos a razão linear. A aresta passou de 4 para 8. Então, a razão linear é 8 sobre 4, que é igual a 2. Tá? Então, isso significa que a aresta dobrou. Mas a pergunta não é sobre a aresta, a pergunta é sobre volume. Como o volume envolve 3 dimensões, a razão volumétrica é o cubo da razão linear, ou seja, 2 ao cubo. Tá? Então, podemos resolver de duas maneiras. Pela regra de escala, fazemos 2 ao cubo, que é igual a 8. Pela conferência direta, né? Calculamos o volume do cubo menor e do cubo maior e comparamos os dois resultados. Tá? No próximo slide, vamos usar as duas formas para reforçar essa ideia. Beleza? Vamos lá então. Então, a aresta original é de 4 centímetros, a aresta ampliada é de 8 centímetros. A razão linear é de 8 dividido por 4, que é igual a 2. Como se trata de volume, a razão volumétrica é 2 ao cubo, ou seja, 8. Tá? Conferindo pelos volumes, volume 1 é igual a 4 ao cubo, né, que é 64, e 8 ao cubo, que é 512. Tá? Comparação, 512 dividido por 64 igual a 8. Logo, o volume ficou 8 vezes maior. Portanto, alternativa D. Beleza? Vamos fazer estratégias de prova, então? Então, vamos organizar um método seguro para resolver questões de geometria espacial, tá? O primeiro passo é identificar o sólido, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera ou composição de sólidos. O segundo é ler o comando. A questão pede o quê? Volume, capacidade, aresta, altura ou raio. Essa leitura define a estratégia. Se pede área, vamos pensar em superfície. Se pede volume, vamos pensar em espaço ocupado. Se pede capacidade, vamos pensar provavelmente em converter para litros ou mililitros, tá? O terceiro passo é marcar as unidades antes de calcular. Comprimento usa centímetros, ou metros, ou outras unidades lineares, tá? A área usa centímetro quadrado ou metro quadrado. Volume usa centímetro cúbico ou metro cúbico, tá? Capacidade usa litro ou mililitro, tá? O quarto passo é escolher a fórmula a partir da base e da altura, não apenas pelo desenho. Em pirâmides e cones, confirme se apareceu o fator 1/3. Depois do resultado, verifique se a ordem de grandeza combina com as alternativas. A frase final ela resume a decisão. Superfície indica área, espaço ocupado indica volume, recipiente indica capacidade. Mudança de escala exige K ao quadrado para área ou K ao cubo para volume. Tá bom? Show de bola então, galera. Erros comuns. Vamos revisar alguns erros comuns antes de marcar a alternativa. O primeiro erro é confundir área com volume e marcar centímetros quadrados quando a resposta deveria estar em centímetros cúbicos. A unidade pode denunciar se a alternativa faz sentido. O segundo erro é usar diâmetro no lugar do raio, tá? Em cilindros ou em cones. Se o enunciado der diâmetro, é preciso dividir por 2 antes de usar o R ao quadrado. O terceiro erro é esquecer de dividir por 3 no volume de pirâmides e cones. Tá? Esse esquecimento normalmente gera uma resposta 3 vezes maior do que a correta. Mais uma vez, essa resposta estará lá te esperando. Tá? O quarto erro é converter 100 mililitros, 100 centímetros. Aliás, o quarto erro é converter 1000 centímetros cúbicos como se fosse 1000 litros. Na realidade, 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. Tá? O quinto erro é misturar centímetros e metros na mesma fórmula sem converter. Todas as medidas precisam estar na mesma unidade antes da substituição. O sexto erro é assumir que dobrar uma aresta dobra o volume. Tá? Em sólidos semelhantes, dobrar uma aresta multiplica o volume por 8. Tá? Então, a regra de segurança é escrever a fórmula, substituir os dados, abrir as multiplicações e só depois converter a unidade. Tá bom? Vamos fechar com uma questão de pirâmide. O enunciado diz: uma pirâmide tem base quadrada de lado 6 metros e altura de 10 metros. A pergunta é: qual que é o volume dessa pirâmide? Primeiro identificamos o sólido, né, que é uma pirâmide. Então a fórmula será V é igual a beta vezes H dividido por 3. O divisor 3 não pode ser esquecido, hein, galera? Agora calculamos a área da base. A base é quadrada e tem lado
6 metros, então AB, né, o A beta, é igual a 6 vezes 6, igual a 36 metros quadrados. Depois multiplicamos pela altura, 36 vezes 10, 360. Como é pirâmide, dividimos por 3. 360 dividido por 3 igual a 120. Portanto, o volume é 120 metros cúbicos, tá? Alternativa C, beleza? Podemos exemplificar de outra forma. Se fosse um prisma com a mesma base e altura, o volume seria 360 metros cúbicos, tá? Por quê? Porque aí ele não afunila, ele ocupa tudo, né? Beleza? Como a pirâmide corresponde a 1/3 desse prisma, o volume é de 120 metros cúbicos, tá? Então, a conexão com a próxima aula aparece no final de geometria espacial. Nós avançaremos para análise combinatória, probabilidade, trabalho de contagem, de possibilidades e espaço amostral, beleza? No último slide tem aqui a conta linha a linha. Na realidade não, na realidade aqui é uma síntese da aula, tá? Olha que beleza, né? Vamos sintetizar essa aula então. Eu achei que era a continha linha a linha. Bom, prismas e cilindros usam V igual a AB vezes H. Pirâmides e cone usam essa mesma fórmula, só que dividido por 3, tá? O fator 1/3 é uma das informações mais importantes da aula, tá? Não esqueça de dividir por 3, assim como se divide o triângulo por 2 quando você não divide o quadrado por nada, tá? Entenderam? Também revisamos a diferença entre área e volume. Área mede superfície, usa unidade quadrada. Volume mede espaço ocupado e usa unidade cúbica. Capacidade se relaciona com o volume, especialmente pela equivalência. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá? As planificações ajudam a somar a área de faces em cubo, por exemplo. A planificação mostra 6 quadrados. Em um cilindro, a superfície total envolve 2 bases circulares e uma área lateral. Tá? Em amplificações, a área varia K ao quadrado e o volume varia K ao cubo. Esse ponto evita a ideia equivocada de que de dobrar uma aresta simplesmente dobra tudo. Tá? Dobrar uma medida linear multiplica áreas por 4 e volumes por 8. Tá? Checklist final resume a postura da prova: identificar o sólido correto, escolher a fórmula correta, usar a unidade correta, fazer a conversão correta e conferir se a estimativa está coerente. Tá bom, galera? Nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado. Dúvidas, sugestões, eu fico à disposição de vocês.